Graça e paz, povo de Deus. Amém. Dá um glória a Deus, cumprimenta Glória o povo. a Deus. Como cumprimenta a igreja do Senhor? Com a? Alegria, glória a Deus. Com Paz do alegria, Senhor. paz do Senhor. Então dá uma glória a Deus com força. Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado, mais um despertar a nossa vida, a nossa casa e nosso caminhar. Esse domingo do qual o Senhor já nos confiou, primeiro dia da semana. Que Deus seja louvado na tua vida, em teus afazeres, em tudo que você for manusear. Nunca esqueça de apresentar ao Senhor. Nunca esqueça do que o profeta Isaías falou, que os planos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por isso que ele compara, assim como o céu está acima de vós, assim o que eu tenho para vocês é grande, é poderoso. Ou seja, a gente não pode confundir os nossos passos daqui com o que Deus quer que a gente ande com Ele, com os passos dele na nossa vida, com a presença do Espírito Santo. Se temos algo a entregar, se temos coisas a planejar, isso não é ruim, mas desde que tudo que planejamos aqui, entregamos para Deus de lá, do céu. Deus Pai Todo-Poderoso, do qual é onisciente, sabe todas as coisas a nosso respeito, tudo que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então, que dúvida ou medo teremos de entregar tudo na mão de Deus. Não deixe de consultar o Senhor em oração. A oração tem seus feitos e tem teu poder quando buscamos viver uma vida em comunhão com Deus. Tiago vai falar através do capítulo 4 ou 5, se eu não estiver enganado, que a oração de um justo tem seus feitos e tem teu poder. Muitos são os feitos da oração de um justo, ou seja, a gente no caminho de Deus, a gente vivendo uma comunhão em oração, ela vai ter seus feitos e vai ter o teu poder. Basta a gente orar continuamente sem cessar, desde o nosso levantar e até o nosso deitar. Amém? Deus seja louvado na tua vida. Você possa fazer bom uso dessa oportunidade rica e poderosa, do qual Deus já te deu, te dando mais uma oportunidade de estar aqui, pisando em solo terreno, mas abaixo de céu poderoso, sobrenatural, céu de Deus, céu de Jesus, céu do Espírito Santo, uma cobertura sobrenatural que temos aqui para ser guiado, através de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Olha que vento forte soprando, aleluia, glória, olha E até tá soprando a Bíblia. que refrigério, né? Outrora todo mundo, calor, calor, olha que refrigério. Deus é perfeito no que faz. No deserto, o povo com Moisés durante o dia, historiadores vão nos dizer que chegava a 50, 56 graus de calor, de quentura, e Deus mandava uma nuvem para conduzir aquele povo no deserto. Uma nuvem para trazer refrigério, uma nuvem para trazer ali um conforto ali, para não queimar, né? Para não morrer de calor. E à noite a temperatura oscilava, ao invés de ser calor, ela caía, frio, e Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer os seus. Amém? Assim é Ele na nossa vida, seja qual for a situação, a ocasião ou o desafio, né? Seja ele qual for o grau de tamanho, né? Não tem isso para Deus. Ele sempre vai nos enviar um socorro, Ele sempre vai nos enviar um escape. A tua palavra nos deixa claro que Ele é fiel, junto com tudo que Ele permitir vir sobre nós, Ele vai mandar sempre um escape, uma direção, mas desde que estejamos andando com Ele, para que as coisas venham dEle, para que as coisas cooperem para o bem. Romanos 8, 23. Não adianta você não andar com Deus, não ter um relacionamento com Deus, não ter uma comunhão com Deus aqui em nome de Jesus, negando a si mesmo, deixando suas coisas de lado, o seu eu, suas vontades, o que você for preso, deixar Deus te libertar. Se você não fazer isso, não abandonar isso, não tem como, né? As coisas que você está fazendo estão cooperando para o bem, porque você não está andando do jeito que Deus quer que você ande. Então começa a partir de hoje a fazer bons da sua vida. Até quando vai ficar batendo a cabeça, né? Jesus já veio há 2000 anos atrás. Deus enviou teu Filho para que através dele nossos pecados fossem perdoados e alcançaremos a vida eterna, sendo salvo. Crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não brinque com a sua salvação, né? Se atente com os sinais de que tudo está acontecendo, está tudo se cumprindo, né? Quanto mais coisas que a gente vê e às vezes por um momento olharmos e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Para quem ainda não está em Cristo é muito espanto, é muita, como que eu posso falar, é surpresa, nossa, você viu? E para quem está meditando, acompanhando, né? Não saia desse livro, pois ele testifica de vida eterna. Apocalipse, muitas coisas que estão acontecendo já está aqui escrito.
Ou seja, para nós é cumprimento de profecia. Amém? E se você ainda não está ainda vivendo uma vida como Jesus quer que você viva, no caminho dele, para que o Pai se alegre, para que o Pai te receba, mediante o seu confessar publicamente o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, a palavra do Senhor diz que aquele que não confessar Jesus diante dos homens, ele não confessará ele diante do Pai. É muito sério isso. Então ora a Deus que essas escamas caiam dos seus olhos, que você possa enxergar com uma visão espiritual, que você possa se incomodar da vida que você leva fora de Deus, que você possa se constranger o quanto Deus tem cuidado de você, aleluia, e você ainda não está dando nem a mínima, está brincando com a salvação, está brincando com coisas desse mundão, que na verdade esse mundo jaz do maligno, esse mundo pertence ao diabo. Não espere situações agravar, não espere coisas acontecer para você buscar. Ele está presente o tempo todo, ele é socorro bem presente. Não é só nos momentos que você precisa, ele está o tempo todo, é que você busca só quando você precisa. Interesse, né? Não quer ele para a tua vida, mas ele veio para ser, ele é o autor da vida. E se você não quiser ele para a tua vida, você vai estar com a sua vida incompleta. Por mais que você busque só em momentos que te necessita, que te apraza, mas não busca ele por inteiro, ele vai continuar sendo o autor da vida, mas se ele não entrar totalmente na tua vida, a sua vida vai continuar incompleta. Você vai continuar sentindo falta de coisas, mesmo tendo tudo daqui dessa terra e não tendo nada do céu. Você vai estar sempre sentindo vontade, e isso vai querer, e essas coisas desse mundo, dessa terra, vai te completar por um momento, mas logo passa segundos, passa questão de tempo rápido, você vai sentir falta e vai querer sempre mais e mais e mais e mais. Fontes terrenas não nos sustenta, fonte divina nos alimenta. Fontes terrenas não nos sustenta, fonte divina nos alimenta. Jesus é fonte de água viva. Aleluia. Deus te abençoe. Pega a palavra, pelo amor de Deus. Ela que move, ela que liberta, ela que cura, ela que sara. Ela que pode restaurar todo o seu emocional, seu psicológico, seus pensamentos. Deus tem poder para entrar e fazer morada e renovar toda a tua vida, desde que você permita e abra a porta do teu coração, aleluia. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, eu entro e faço tudo na tua vida. Filho, filha, para de carregar esse peso, para de viver camuflada, para de viver envergonhada. O ladrão não vem para roubar, matar e destruir, João 10:10. Mas no mesmo versículo Jesus vem e afirma, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, estou aqui para falar de alimento. Opa, alimento. Porque alimento, ele é o pão da vida. O pão da vida. Quem que é o pão da vida? Jesus. Quem que é o pão da vida que desceu do céu? Jesus. Jesus. E os anjos estão acampados em todo o redor. Os anjos estão acampados em todo o redor. Lembra? Além de Deus Pai, Deus Filho, tem anjo acampado ao redor daqueles que temem. Ele livra. Aleluia. E eu quero falar de alimento. Uma passagem em João, do qual Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, e por hora ou outra os discípulos se preocupam com os pães. Jesus fala assim, em João 6, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Trabalhe pela comida que não perece, não pela que perece. A que não perece é o pão da vida, é o pão espiritual, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a vida com Deus. Certa passagem, vou falar o tema que o Senhor me deu para essa palavra. Jesus é o pão da vida, fora dele não há vida. Jesus é o pão da vida, fora dele não há vida. O que é o oposto de vida? Morte. Ah, mas a pessoa está aqui, mas está morta espiritualmente, porque não está se alimentando do pão da vida que desceu do céu para nos servir. Jesus fala para nós se preocuparmos com o pão que não perece, não pelo pão que perece. Em certa passagem, Jesus fez a multiplicação dos pães, multidões seguiam ele. Multidão seguia Jesus. Ele fazendo a multiplicação dos pães, fazendo os milagres. Multidão o seguia. Mas o triste de tudo isso é que a multidão seguia ele pelo que ele fazia, não pelo que ele era. A multidão seguia ele pelos milagres, pelas multiplicações dos pães terrenos, não por ele ser o doador de milagres, por ele ser a fonte dos milagres. Eles não estavam sujeitos
a submeter a obediência da palavra de Deus através de quando ela era pregada através de Jesus. Eles queriam apenas os milagres, as multiplicações dos pães, as bênçãos. Não tem bênção se não tiver na obediência. Quando chega a parte de renúncia, quando chega a parte de viver uma vida para Cristo, quando chega a parte de você abandonar totalmente a tua vida em pecado, as pessoas acabam retrocedendo e voltando para os braços do diabo, porque não querem se sujeitar à vontade de Deus, obedecendo, renunciando. Elas querem os pães, elas querem as multiplicações, eu quero o milagre, quero que Deus faz, mas eu não quero estar na fonte, porque para estar ligada na fonte exige muita renúncia, exige muito negue-se a si mesmo. Aleluia. Então é triste porque ao mesmo tempo pessoas ficam desnutridas e sem alimento, porque elas só se alimentam do pão da terra e não quer a fonte que veio do pão, que veio do céu para nos servir aqui na terra. Eu quero o que ele faz, mas não quero saber o porquê ele veio, não quero renunciar. Está invertido muitas coisas. E até hoje isso se repete, pessoas que vão buscar a Deus só por interesse, para ele fazer isso, aquilo, mas não querem estar ligado nele, ligado na fonte. Eu prefiro estar na fonte do que receber o que sai dela, porque se eu estou na fonte eu já recebo no automático. Se eu estou me esforçando para viver uma vida em Cristo, ligado na fonte de água viva, que jorra, renova e multiplica, eu já estou sendo completo ali em tudo. Agora, se eu estou fora da fonte, só quero que saia dela, mas não quero saber o que tem que fazer para estar nela, eu estou negando ao mesmo tempo, eu estou só por interesse. E o pão da terra perece. E o pão que veio do céu, ele não perece, ele fala de vida eterna. Jesus veio para nos servir, para nos dar a direção, para ter um descanso com o Pai. A casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Jesus é o pão da vida, fora dele não há vida. Amém? Trabalhe pela comida que... Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que dura para sempre. O alimento espiritual. O alimento espiritual é o próprio Jesus. Jesus estava falando para os discípulos assim: não se preocupe porque não tem o pão, pãozinho francês. Não se preocupe, não vou deixar faltar nada, né? Mas se preocupem por estar ligado em mim. Eu sou o pão da vida. O Pai me enviou para falar de palavras de salvação, para te libertarem de todos os pecados, para conduzirem vocês à vida eterna. Eu estou aqui, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim, aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando assim, independente das coisas daqui, de tudo que eu estou fazendo, milagre, de comida, de multiplicação daquilo, se vocês não tiverem o autor do milagre, vocês vão perecer de fome espiritual. Amém? É o espírito que tem que estar alimentado. Aleluia, para que a tua carne não tenha poder na tua vida e não tenha domínio sobre você, mas você tenha domínio. Deus nos criou para dominar as coisas, não ser dominado. Aleluia, alimente o teu espírito através da presença da palavra, da comunhão com Deus. Jesus está falando aqui para os próprios discípulos, eu sou o pão da vida, não se preocupa com as outras coisas, apenas se vocês estiverem a mim, tudo será completo. A partir de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o principal, o meio de tudo e todas as coisas. Para que não andemos com vontade de outras coisas, para que você possa falar que você está completo, ausência de necessidade, saciado com Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos completar. Não há vida fora do autor da vida. Jesus é o pão da vida, fora dele não tem vida. Amém? Então os discípulos disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: esta é a obra de Deus, que creias naquele que ele enviou. O próprio Jesus ali, os discípulos de frente com Jesus, já tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito, e eles perguntando o que precisava fazer para crer nas obras de Deus. Jesus fala: esta é a obra de Deus, que creia naquele em quem ele enviou. Jesus está falando: creia em mim, somente. Creia em mim e rios de água viva fluirão dentro de ti. Vocês precisam só crer em mim. Nas palavras que eu prego, não vem de mim, vem do Pai. Vocês precisam deixá-la entrar, penetrar e causar um efeito e houver uma transformação. A palavra de Deus, quando ela é pregada em nome de Jesus, quem está ouvindo, quem está presente, se não deixar ela entrar e fazer uma transformação, não acontecer uma metanoia, uma mudança de vida, ela não tem efeito. É sinal que você está ainda se alimentando mais do pão
terreno que perece mais do que do pão do céu que não perece. Jesus está falando, crê em mim somente. Se vir com outras falácias, se vir com outras coisas parecidas, se aparecer outros convites fora do que é do meu corpo, não vá, apenas crê em mim. Crê em mim, é simples o evangelho de Jesus, aleluia. Muitas pessoas fazem uma volta para não querer fazer o que tem que fazer, não se submeter à vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas têm esse versículo decorado na cabeça, mas ainda não estão sujeitas a Deus. E o diabo vem toda hora tragando. E elas não percebem, porque elas não estão sujeitas ao livro, o pão espiritual, às escrituras sagradas. Pois elas testificam de mim, disse-lhe Jesus. Então a gente tem que mais que, além só de ouvir, né, ou assistir, muita gente fala assistir, eu falo assim, prestar culto. Eu vou assistir um vídeo, vai prestar um culto. Através de um vídeo que você vai prestar um culto, através de uma pregação, você pode ser tocado, se estiver sensível no olho, no ouvir. Amém? Busque o pão espiritual, busque Jesus. É tudo em Jesus, não tem nada fora dele de bom. Fora dele é fontes terrenas, fontes que não te sustentam. As fontes divinas te alimentam, te sacia. Vai te completar em todas as áreas, emocional, espiritual, psicológico, corpo, alma, espírito. Mas desde que você permita ele entrar em tudo que tem que entrar. Jesus vai tocar em áreas que você às vezes acha que ele não está vendo, mas ele vê. Mas ele quer que você declara, para que haja libertação na tua vida. Libertações de pensamentos ao contrário, libertações de remorso, libertações de mágoas. Jesus tem poder para te sarar, aleluia. Ele é o pão da vida que desceu do céu para nos servir. Para todo aquele que crê nele, não adoeça, não pereça. Para que ficar carregando todo esse peso? Para que ficar andando encurvado, achando que é o dono da razão, achando que vai fazer do seu jeito, que vai conseguir do seu jeito? Já veio um socorro para nós. Aleluia. Quantas vezes você testifica, fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa ele realmente ser o teu pastor. Ele quer cuidar de você, ovelha. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos continuar o texto. Os discípulos perguntam para Jesus, após Jesus falar que eles não precisam se preocupar pelo pão que não perece, mas pelo pão que perece, mas sim pelo pão que não perece, o pão espiritual. Jesus está falando, se preocupem só de terem a minha palavra que sai de mim, que ela vem do Pai. E vocês serão alimentados espiritualmente e de nada vocês vão ter falta. Ou seja, esquece aquele pão, aquela multiplicação já foi. Amém. Eu faço um milagre. Eu liberto, eu curo, assim vocês também poderão fazer. Jesus fala isso quando ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que coisas maiores vocês farão. Isso não é o principal é se alimentar do pão espiritual para que alcance a vida eterna. O principal é que crê em mim, Jesus fala. Não precisa de fazer mais nada, apenas crê em mim. Aleluia. Deus seja louvado. E eles falam dos pais deles que foram alimentados pelo maná, e Jesus vem no versículo 32. Então Jesus disse, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desce ao céu e dá vida ao mundo. Jesus é o alimento que todos aqui nessa terra, todos que acordaram hoje, Jesus é o alimento que todos precisam. Quem já se alimenta dele, se alimenta cada vez mais. Quem já está com ele, procura estar cada vez mais. Quem ainda não está, pelo amor de Deus, essa é a hora, esse é o momento. Não tem nada na tua vida que vai te completar, a não ser a presença de Jesus. Ele é o pão do céu que deu a vida ao mundo. Outrora andávamos em trevas, outrora éramos condenados, mas Jesus, poderoso Deus para fazer coisas que nos constrange, por isso que fala que o amor de Deus nos constrange, ainda estávamos em pecado, e Jesus deu a vida por nós, para que fossemos resgatados das trevas, e Ele nos trouxe para a preciosa luz, aleluia. Isso é precioso, isso é poderoso. Se você pegar isso, muitas coisas vão ser libertas da tua vida, e você vai ver o que Deus falou a teu respeito, o que você é em Cristo. Imagem e semelhança, o que Ele te criou para ser, de onde você veio, para onde você vai, se você andar com Cristo, reconhecendo a tua identidade de filho, aleluia. Mas como que eu faço isso? João 1,12, e todos que creram e receberam, passaram a ser filho de Deus. Todos que creram e receberam, passaram a ser filho de Deus. Fora disso não há, ainda é criatura, e criatura está sujeito a ser presa do inimigo.
Filho também, mas está ungido no Senhor. Amém? Uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, de fidelidade, andando no caminho de Jesus. Ele vai permitir que você seja lançado na cova, mas o leão não vai te devorar, porque ele é contigo e você não negou o nome dele. Ele vai permitir que te lancem no fogo e aqueçam. Quantas vezes mais falam isso, falam aquilo, te injuriam nisso, mas ele não vai te queimar, nem sequer um fio do teu cabelo, aleluia. Isso é uma vida com Jesus. Ele não impede você de passar pelo que tem que passar, porque o processo precisa te moldar. E se você ficar evitando o processo, você não vai ser moldada. E se você não for moldada ou moldado, você não vai ser fortalecido. E não vai ter como ter algo para passar do que você tem vivido, porque você está fugindo. Aleluia. Deus é conosco. Ele diz para os discípulos em Mateus 24, no último versículo: eis que serei convosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias da tua vida. Ele fala para os discípulos: se estamos em Cristo, morremos para esse mundo, nascemos em Cristo, passamos a ser filho, discípulos, convertidos, andando no caminho, de que medo teremos? A palavra do Senhor vai dizer através de apóstolo Paulo. Paulo fala para Timóteo que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de ousadia e de equilíbrio. Reconheça quem você é em Cristo. Busque sua identidade todos os dias para não esquecer, para que ninguém venha e apague isso da tua vida. Quem você é em Cristo. Não importa com o que está fazendo, com o que tem, as condições, seja o que for, mas veja quem você é em Cristo. Seja quem Deus quer que você seja em Cristo, através do Filho. Reconheça Ele todos os dias na tua vida, em todas as áreas. Que Ele seja o centro, o meio de todas as coisas, para que tudo venha dEle. Amém? Jesus é o pão da vida, fora dele não há vida. Aleluia. E o próprio Jesus fala que o pão do céu é o pão de Deus, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. O mundo era escuro, o mundo era trevas, até que Deus mandou Jesus, até que Deus enviou o teu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Eu sou a luz do mundo, o próprio Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. Aleluia. Não precisa de mais nada, você precisa de Jesus. Se ainda te faltam coisas, se ainda você sente vontade de coisas, se ainda você vive em coisas que sabe que não é do agrado de Deus e não consegue sair, vira e mexe, você faz algumas coisas que não condiz com o que está escrito, né? Arrependa-se, né? Há perdão para os seus pecados. Não deixa o inimigo te oprimir. Não deixa o inimigo te atacar com coisas do qual já foram curadas e tratadas. Não deixa o teu passado te condenar. A única artimanha do diabo de acusar uma vida é no que ela era. Mas se você reconhece quem você é em Cristo, você vive o novo de Deus. Não tem nada lá atrás. É só testemunho para trazer mais vida em nome de Jesus. Mas se por um momento você não procurar afirmar, se por um momento você não procurar se enraizar, sempre vai ficar algumas brechas, e é onde o inimigo entra para tentar te distrair, te atrapalhar da sua comunhão com Deus. Deus quer que você viva o melhor dele, o sobrenatural. Deus quer derramar poder, dons, para que possa ser usado em nossas vidas, em outras vidas. Aleluia, porque Ele é o pão do céu que desceu para nos servir. Ele é a luz do mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Você precisa crer em Cristo Jesus. Apenas creia e será salvo tu e a tua casa. Mas o crer é muito complexo, é um todo muito forte, né? A palavra é pequena, mas o teu crer envolve muito você deixar de ser as coisas para trás, para você passar a crer. Senão atrapalha, senão você não consegue enxergar Deus se estiver cheio das coisas do mundo. E não precisa ser coisas visíveis, aparentemente ruins. É só você não estar com a vida na mão de Deus, você já está negando a Jesus. É simples, não precisa fazer coisas escabrosas, não precisa estar jogado na sarjeta, não precisa estar ali com atos delinquentes. Não, só de você ainda não ter Jesus na tua vida como seu único e suficiente Salvador, você está negando o Filho. E Jesus fala: aquele que me negar aqui, ou seja, não me confessar, está me negando. O que não confessa está negando. Eu negarei também ao meu Pai Celestial que está no céu. Aleluia. Receba o pão da vida que veio para te servir. Ele veio para te alimentar, para que você seja cheio da presença de Deus, através de Cristo Jesus. Se alimente do pão espiritual. Não se preocupe pelo pão que perece. Não queira só apenas a multiplicação, só as bênçãos. Queira o autor, queira o doador, queira estar na fonte de água viva, para que você viva alimentado,
Não viva carecendo só do que faz. Eu só quero, eu só quero. Não, isso é interesse. Você está enganando a si mesmo. Aleluia. Procure viver uma vida de obediência, não de interesse e nem de aparência, mas uma vida de vivência com Cristo Jesus através do Espírito Santo. Amém? Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, Jesus falando para os discípulos, e deu a vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dai-nos desse pão para sempre. Dá sempre desse pão. Os discípulos ainda estão no pão terreno. Os discípulos ainda estão na multiplicação. Eles não entenderam. Jesus está falando assim: eu sou o pão do céu, qual Deus me enviou para iluminar a vida de vocês. Outrora vocês andavam nas trevas, na escuridão, como ovelha desagarrada. Deus me enviou. Eu sou o pão do céu que desceu para iluminar o mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz que vocês precisavam. Apenas crê em mim. E os discípulos ligados na multiplicação, nos pão terreno, nas coisas desse mundo. A gente, pessoas aqui ainda, infelizmente, não se concentra, não fixa, não consegue focar os teus olhos no alto, em Cristo Jesus, não consegue ali ter os seus pés totalmente firmado, enraizado no caminho de Deus, não se preocupando com o que está acontecendo com a esquerda nem com a direita, mas apenas andando na retidão de Jesus, por causa das coisas da terra, por causa dos benefícios terrenos, por causa das coisas que vêm de baixo. Se você se atentar com uma só que veio do alto, que é o pão de Deus, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo, as coisas daqui não vai tomar seus olhos, nem sua vida, nem seu tempo. Você vai lembrar sempre do pão que não perece, que deu a vida por você há 2000 anos atrás. Os discípulos ainda estavam na multiplicação dos pães, sobre o que ele fez. Eles não tinham se atentado ainda que Jesus estava falando sobre o que ele faz, sobre o porquê que ele veio. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, de novo, em nome de Jesus, de novo. Vamos falar aqui o versículo 35. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida.